Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, programa Mais Saúde, entrando na sua casa para dar boas notícias, né? Sempre para você, para sua saúde, da sua família. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante. Sabia que você já pode estar educando o paladar do seu filho lá no ventre materno, assim que ele é concebido? Pois é. E para falar disso, minha super colega nutricionista funcional, doutora Natália Marques. Bem-vinda novamente, Natália. Obrigada. Natália, explica aqui pra gente. É possível educar uma criança desde a gestação? É correto dizer que já na gestação começamos os hábitos alimentares, ou melhor, até influenciar os futuros hábitos alimentares? Com certeza. Muitas pesquisas têm saído com relação a tudo o que pode acontecer dentro do útero. E uma das linhas que hoje é muito estudada e que a gente percebe na nossa prática clínica é a questão do hábito alimentar materno. Muito no passado a gente acreditava que uma mãe que comia bem poderia ensinar adequadamente seu filho a se alimentar. Mas é mais do que isso, é uma questão de química. Então, de acordo com o que a mãe consome ao longo do dia, durante a gestação, a prevalência alimentar dela gera moléculas dentro do organismo materno que passam pela placenta e já chegam na criança, influenciando o sabor. Então, hoje a gente sabe que o feto, né, ele já sente sabores no útero, de acordo com o que a mãe comeu. Então, uma mulher que ela gosta de comer tudo com açúcar, tudo com muito carboidrato, com muita gordura, muita ultraprocessado, ela vai gerar só moléculas que vão chegar e aumentar a glicemia dela e a criança começa a reconhecer só o paladar doce. Já aquela mãe que tem uma alimentação variada, consome muitos vegetais, muitos produtos naturais, vai gerar fitoquímicos dentro do organismo materno que passam pela placenta e mudam o sabor que a criança recebe no líquido amniótico. Então a criança já começa a conhecer o que é um amargo, o que é um salgado, o que é um azedo. Isso vai ser importante porque é o primeiro passo da educação da papila gustativa. Quando é que começa esse crescimento ou essa sensibilidade às papilas gustativas nesse feto? Então, existe toda uma questão de diferenciação celular dentro da embriologia, que vai se completar mais ou menos até a 8ª, 12ª semana. Depois desse momento, ou seja, no segundo trimestre, a criança, ela começa a ter um aumento dos órgãos e um desenvolvimento. E aí, o reconhecimento já pode acontecer. Então, a partir do segundo trimestre. Gente, é rapidinho. É rapidinho. Isso não significa que a mãe pode comer o que ela quiser ou que o que ela está com vontade vai trazer, né, uma característica de fenótipo para a criança. Pelo contrário, a mulher que tem uma boa alimentação desde o início da gestação, mais do que isso, 3 meses antes de engravidar, isso vai refletir positivamente no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento dos tecidos e depois, no segundo trimestre, já começa a influenciar o desenvolvimento da língua e do sabor. Gente, nós vamos fazer uma pauta no futuro sobre programação metabólica, que aí a mãe, ela se torna quem? O meio ambiente do bebê, né? E você pode se preparar com o tempo para se tornar um meio ambiente adequado, que hoje nós sabemos, isso é epigenética, né? Sim. Que você pode desligar genes de doenças e ligar genes de saúde nesse seu futuro bebê. Olha que coisa linda. Muito interessante, Ai, gente, né? Deus é 10, né? Porque tudo isso é a obra-prima, né? Muito bem pensado e planejado. Pois é. Agora, depois que nasceu o bebê, né? A mãe pode estar continuando a influenciar o paladar desse bebê. De que maneira? Quando existe o aleitamento materno, Sim. que é o indicado, Sim. né? Toda a alimentação dela vai passar para o leite materno substâncias. Então, novamente, se ela tem um padrão alimentar só com doces, com açúcar, ela acaba mandando para a criança um residual de açúcar muito maior no leite materno, o que desenvolve só a palatabilidade por doce. Já quando ela tem uma alimentação equilibrada, variada,
formada vai passar fitoquímicos amargos para o leite materno, que vai chegar na criança e vai estimular o amargo. Então, o leite materno, ele tem o sabor referente à última refeição que a mãe fez. Ai, gente, é o máximo. É muito interessante isso, o diferente das crianças que usam mamadeira. Por quê? Quando a criança usa mamadeira de leite de fórmula, a fórmula é sempre igual em sabor. E daí isso não estimula a mudança, o reconhecimento de diversos sabores na papila gustativa da criança. Então, essa alimentação monótona, porque a fórmula é monótona, porque ela sempre vai ter o mesmo sabor, ela é standard, né? Isso vai fazer com que eu não tenha esse amadurecimento, o que dificulta a introdução de alimentos, porque a criança não vai ser, para ela não é bem-vindo ter sabores diferenciados, Exato. né? E também dificulta a questão de surgimento de processos de rejeição, seletividade alimentar e mais para frente até obesidade infantil. Uau! Que coisa interessante, né? Quer dizer, um pequeno detalhe, olha como a gente pode fazer a diferença. Bom, que dicas práticas podemos dar a essa gestante, né, que está nos assistindo, ela está lá esperando o bebê, né? E que querem, assim, bom, até agora eu não sabia, então diz que enquanto a gente não sabe, Deus perdoa, né? Tudo certo. Valéria que fala isso, É isso né? mesmo. Enquanto a gente não sabe, Deus perdoa. Bom, mas agora você assistiu o programa Mais Saúde e você sabe que você pode fazer essa diferença. Qual é a primeira dica que você dá? Primeiro, incluir na alimentação produtos de preferência orgânicos, de frutas, vegetais e aqueles que estão na época do ano certa. Então, olhar o calendário de estações do ano para que você realmente consuma um alimento com mais riqueza de nutrientes e fitoquímicos. Consumir pelo menos 2 a 3 vezes no dia alimentos que tenham residual amargo, ou seja, vegetais verdes escuros, né? Vegetais variados. Salada é muito mais do que alface com tomate, né? E ela deve ser realmente de acordo com a estação do ano, né? Porque o estudo das estações do ano mostram que Deus foi perfeito nisso também, Gisela. Ou seja, o que tem de nutriente naquele alimento é o que o corpo precisa, tá? Gente, é impressionante, eu fico assim encantada. E outra coisa também, lembrar que nós temos assim, o Brasil é uma região enorme. Com certeza. E você respeitar também a sua região, porque quantas frutas em cada região, quantas punks, né, que a gente chama hoje, né? Então, lá em Minas tem a taioba, que aqui me apresentou a taioba, a gente foi Padre Fábio, Vespode, eu não conhecia. Na feira desse fim de semana tem taioba lá na geladeira, Vespode. Então, esses biomas que a gente chama, né? Então, esse respeito à sua região, exatamente, né? Esse é um resgate do hábito alimentar regional. E, além disso, de incluir, tentar retirar, minimizar ao máximo os ultraprocessados, né? É aquela questão, né? Descasque mais e desembale menos, né? Isso continua valendo e na gestação é um momento crucial para o desenvolvimento do organismo humano e também um respeito a essa palatabilidade. Exato. E, gente, quanto mais vocês puderem evitar de colocar na mão de uma criança um biscoito, um salgadinho, vocês estão fazendo, assim, um bem imenso, né, Natália? Com certeza, com certeza. Ai, bom, eu adoro esse tema, a Natália também, eu né? adoro. A gente podia ficar aqui conversando horas a fio. Natália, mais alguma dica que você lembre sobre essa palatabilidade do bebê, enfim? Eu lembro que você, quando você estava grávida da Laila, a Laila ali bonitinha, quando você estava grávida da Laila, eu lembro que você falou alguma coisa sobre certos alimentos que iriam estimular mais o paladar para o salgado do que para o doce. Algo nessa linha. Quando existe a introdução alimentar, normalmente o pessoal no Brasil, os pediatras, muitos nutricionistas iniciam por frutas. Isso. Né? O adequado é iniciar pelo salgado e não pelas frutas. Não salgado adicionando sal, tá? É pela refeição salgada. Exato. Então a gente não começa com uma fruta, a gente começa com uma papa salgada de um almoço, por exemplo, utilizando tubérculos, né? E sempre tubérculos, evitando a batata inglesa. Batata inglesa é uma das últimas que tem que entrar, né? Mas tentando cará, inhame, mandioca, mandioquinha, doce, né? batata doce, de acordo com o Brasil, porque isso ajuda no amadurecimento da papila e sem a questão da fruta.
fruta e não introduzir os cítricos, É. que é outra coisa que todo mundo introduz e além de aumentar a alergia, ela também acaba ativando com excessividade a questão do ácido e a criança ela tende a ter seletividade alimentar depois. Isso é muito interessante, mas tem muita coisa para a gente falar. A Natália vai voltar. Agradecer profundamente, Natália, a sua disponibilidade de estar aqui conosco e espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei, tá? E lembrem, programas com a doutora Natália e com os nossos convidados, você pode estar assistindo, acessando o Canção Nova Play à sua disposição. Um beijo grande, até o próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.